Na semana passada, nós fizemos um vídeo sobre as três principais preocupações dos homens em relação ao sexo e nós acabamos concluindo, mais uma vez, o quanto as pessoas são ainda tímidas em relação à sua própria sexualidade. É porque nós pedimos que as mulheres se manifestassem sobre as principais preocupações delas próprias e a totalidade está se expressando por e-mail e pedindo o máximo sigilo. Tudo bem, nada demais. O máximo sigilo nem precisa pedir, porque eu sempre tenho mostrado as perguntas quando as pessoas se expressam nos comentários, usando normalmente um apelido qualquer ou um pseudônimo para não serem identificadas. Mas já estão lá visíveis publicamente porque comentaram nos vídeos. Já quanto às perguntas que chegam por e-mail, eu só revelo o autor ou a autora quando essas pessoas expressam claramente que querem se identificar, o que é meio raro. Quando essa vontade não fica clara, eu nunca menciono o autor ou a autora da pergunta. De modo que eu estou aguardando mais perguntas chegarem por e-mail para ficar um bom número e provavelmente na semana que vem vou fazer o esperado vídeo sobre as três preocupações das mulheres. Enquanto isso, eu respondo a pergunta de pessoa que usa o pseudônimo de Z Avenger ou Z Avenger, não sei a origem desse apelido que ele arranjou. Ele diz ter 18 anos, que sente tesão, que fica excitado, mas que quando fica nu na cama com uma garota, por mais que se sinta à vontade, não considera isso de estar nessa situação psicologicamente bom e chega a dizer que se sente incomodado. Em seguida, ele diz achar que satisfazer seus próprios prazeres é mais lucrativo para ele. E mais adiante faz a pergunta surpreendente: sou assexuado? Fica evidente que o nosso prezado frequentador do canal é contraditório e está bastante confuso sobre sua própria sexualidade. Pode parecer uma situação rara, mas é na verdade muito mais comum do que se imagina. Mas vamos primeiro analisar o caso do Z Avenger. Ele usa expressões bem explícitas, sente tesão, fica excitado e ainda assim pergunta se é assexuado. Percebe-se claramente a confusão do nosso frequentador em relação não apenas ao conceito de assexualidade, que já explicamos em pelo menos 2 vídeos no canal, e também a sua própria sexualidade. Ora, se ele diz que sente tesão e que fica excitado na presença de uma mulher, obviamente não tem as características de um assexuado. O seu aparente problema surge quando ele se refere à nudez, quando então ele se diz psicologicamente afetado e incomodado. A reação negativa à nudez pode ter muitas origens. Muitas pessoas sentem vergonha do próprio corpo por não se acharem bonitas, por exemplo, né? Não sei se é o caso dele. Estou levantando apenas uma das possibilidades. Outras pessoas padecem do excessivo estigma que ainda cerca a nudez, num país como o nosso, que parece cada vez mais mergulhado numa intenção prejudicial de fazer as pessoas mergulharem no mais retrógrado e perverso fanatismo religioso. Nada contra as religiões e tudo contra o fanatismo religioso. Ora, o Estado deve ser laico porque política e religião não devem se misturar. Sem que essa mistura ocorra, nós já temos um excessivo grau de fanatismo e de repressão. Imagina misturando. Aliás, mais do que isso, imagine-se o que virá daqui por diante com essa onda de conservadorismo hipócrita que tentam impor a toda a sociedade. Até mesmo o significado do termo família é deturpado, como se a família, esta sim, para ser família, tenha que ser assexuada. Contraditoriamente, quem faz esse tipo de pregação são exatamente os que mais impõem discriminação contra os homossexuais, por exemplo, dizendo que se não há relação que permita a reprodução, então não poderia haver família. E, ao mesmo tempo, se mostram dispostos a isolar do conceito de família a questão da sexualidade, aparentemente se esquecendo desta vez que é o sexo que permite a reprodução e que, portanto, dá origem à família. É preciso, evidentemente, saber separar as coisas. Existe sexualidade na vida de um casal homossexual, embora destituída da possibilidade de reprodução. Isso não elimina a afetividade, que pode, obviamente, existir quando casais homossexuais adotam crianças exatamente para formarem uma família.
E essa relação familiar muitas vezes é preenchida por relações e traços afetivos muito fortes e acentuados. A discriminação surge, portanto, na verdade, em relação à homossexualidade, mediante o falso conceito de que teria virado modismo, ou que seja resultado de influências, ou ainda que não seja uma condição espontânea, mas apenas fingida ou resultante de um suposto movimento político cuja intenção seria exatamente a de destruir a família. Veja como o ser humano complica o que é simples. Um homossexual ou uma homossexual simplesmente não sentem atração sexual pelo sexo oposto. Muitas vezes sentem até aversão. Eu conheço homossexuais que admitem ter sentido até repulsa por meninas que, durante a fase em que eles ainda eram estudantes, se viam assediados por meninas que achavam eles bonitos ou atraentes e que pretendiam manter com eles uma relação que, no conceito e no sentimento delas, seria uma relação heterossexual, porque muitas vezes nem percebiam claramente que tentavam uma aproximação com um homossexual. Nem todos os homossexuais têm gestuais, têm comportamentos explícitos, alguns até precisam dizer que são, né, para a gente saber a condição deles de homossexuais. Agora me diga você, heterossexual, você sente repulsa pelo sexo oposto? A minha resposta é não. E a sua certamente também é, se você for heterossexual. Nesse caso, a sua resposta também vai ser não. Sente repulsa pelo sexo oposto? Então, como você pode querer interferir no sentimento de quem sente atração pelo mesmo sexo? Seria o mesmo que admitir que interferissem em sua atração pelo sexo oposto. Aí vem aquele velho estigma da normalidade. Não seria normal sentir atração pelo mesmo sexo. Sem contar a evidência de que o conceito de normalidade varia de pessoa para pessoa e até de país para país, o fato é que, mesmo se essa variação não existisse, tal conceito não vai interferir no sentimento ou no emocional, por mais que você queira que interfira. Mas isso não depende de você, depende das pessoas emocionalmente envolvidas. Essa imensa carga de preconceitos, repressões e fanatismos se revela também em relação a outros aspectos da vida, como a nudez, que, segundo fica evidente, afeta o Z-Avenger ou Avenger e o torna confuso em relação à sua própria sexualidade. Eu preciso ressaltar aqui que nós estamos nos referindo à nudez e não a exibicionismo. A nudez é condição natural. Os seres humanos nascem nus. Os chamados civilizados se vestem. Os chamados selvagens permanecem nus. E tantas vezes os selvagens são mais puros em sua nudez saudável do que muitos aí que se dizem civilizados. Nem é preciso dizer que alguns casais fartamente vestidos são muito mais exibicionistas do que os índios que andam naturalmente nus em suas aldeias, na presença de outras mulheres e de outros homens. O nosso amigo Zé Avenger, ou Zé Avenger, também pode ser que se sinta psicologicamente afetado e até incomodado pela nudez, por se achar feio, é uma hipótese, ou por outro motivo. Algo que somente ele pode responder se é isso, ou se são essas as questões que nós levantamos, depois de refletir sobre as possíveis razões do incômodo que sente exatamente quando fica nu diante de uma mulher por quem sentiu, segundo ele mesmo, tesão e excitação. Veja só que turbilhão de confusões em sua mente. Ele pode, em razão de todas essas influências perversas, estar abdicando de uma relação saudável e feliz. Nós não podemos, certamente, adivinhar o que se passa pela mente dele quando ele diz que satisfazer seus próprios prazeres lhe parece mais lucrativo. Eu não sei se ele usou o termo que ele gostaria de ter usado, ou se ele foi impreciso nessa expressão. Mas nós podemos, com absoluta certeza, dizer que repressões, preconceitos e fanatismos de qualquer origem têm como consequência subtrair da vida das pessoas a felicidade que poderiam estar sentindo e vivenciando ao longo de toda a sua existência se esses terríveis vícios dos ditos seres humanos não atrapalhassem tanto. E temos certeza também de que todos têm o direito de viver suas próprias vidas e sentimentos, sem interferir na vida e nos sentimentos dos outros. Exatamente porque nós temos essa certeza, recomendamos que você visite o site recadosecreto.com.br. Lá está repleto de coisas interessantes. E nós não somos nem fanáticos, nem falsos moralistas,
nem ultraconservadores, nem temos bloqueios em relação à nudez. E não gostamos muito dessa história de exibicionismo, não, que é bem diferente de nudez. Visite recadosecreto.com.br. Lá tem tudo que lhe interessa. Estamos esperando você.